Olá, meus amigos. Eu gostaria de conversar com vocês hoje um pouco sobre educação infantil, abordando de uma forma mais clara os dois principais erros educacionais que eu tenho encontrado na minha experiência profissional: a permissividade por um lado e a superproteção pelo outro. A permissividade aparece com mais frequência naquelas famílias em que há uma rejeição camuflada, em que a criança e o adolescente são liberados para fazer o que quiserem e não há uma participação, um acompanhamento. Eu já atendi adolescentes que vão sozinhos à consulta e, conversando, logo eu percebo que eles estão completamente desacompanhados na vida. As experiências são prematuras, inadequadas, não se tem nenhum critério e não tem sustentação, não tem suporte para que essas vivências tenham um pouco mais de controle, de orientação, de limites. E no fundo, em muitos casos, os responsáveis demonstram que são irresponsáveis, porque eles não tomam conhecimento e a coisa se resolve em manter a criança ou adolescente, sustentar os gastos, as vontades e muitas vezes depois com a cobrança que proporcionou, que deu, que obteve as coisas e que o adolescente não correspondeu, não estudou à altura, não levou a vida a sério como deveria. Mas educação, antes de tudo, é você participar, é você acompanhar, é você repetir em muitas ocasiões, em diálogos, aquilo que o adolescente ainda não sabe. A criança, por exemplo, ela precisa ser ensinada a obedecer, mas é com paciência, não é exigindo da criança que ela tenha um comportamento obediente se isso não lhe for ensinado. E às vezes demora alguns anos até que ela entre realmente no esquema que a família propõe, que a família ensina, que a família exemplifica. É muito comum, por exemplo, que a criança tire algum objeto, tire dinheiro dos pais para levar para gastar no lanche da escola e outras coisas assim. É importante que isso seja conversado com respeito, com afeto, mas com firmeza, mostrando que numa família é preciso que haja confiança entre as pessoas, que haja clareza, que haja transparência. Indo para outro polo, nós temos a superproteção, exatamente o reverso, ou seja, quando os responsáveis assumem proporcionar para a criança e para o adolescente tudo que ele quer, tudo que ele sonha, tudo que ele alega precisar. Então o que nós temos aí? Os pais muitas vezes tentam deixar a criança permanentemente feliz, alegre, enchem a criança de atividades, de brinquedos, de todas as regalias possíveis para que ela esteja continuamente alegre, animada, festiva. Essas crianças tendem a duas coisas. Primeiro, a exaustão, porque os pais acabam criando muitas atividades com horário programado. Fazer natação, fazer judô, fazer arte, fazer música, fazer alguma coisa. Todo dia tem um compromisso, a criança vai para a escola, chega, faz os deveres da escola e vai para uma outra coisa. Isso todos os dias. A criança tem compromisso, tem que cumprir horários, isso acaba exaurindo. Uma outra consequência é o tédio. A criança mostra que nem tendo tantas coisas para fazer, tantos brinquedos, aparelhos eletrônicos, etc., e aquela coiserada toda, isso não é motivo para ela estar permanentemente alegre, permanentemente feliz. Os pais criam todas essas sequências de atividades, alguns vão junto, porque assim que a criança manifesta qualquer insatisfação, qualquer entediamento, eles acham que tem que proporcionar aquilo que a criança quer. A gente deve ter em mente que o nosso compromisso, o nosso papel é proporcionar condições
para um desenvolvimento saudável, para que essa criança no futuro seja um cidadão responsável, seja alguém que forma a sua própria família e é capaz de lidar com todos os desafios que surgem nesse objetivo. Mas, além de proporcionar as atividades para o seu desenvolvimento, é preciso também ficar atento que ela precisa aprender a conviver consigo mesma e com a sua vida, independente de tantas coisas agradáveis que ela tenha para fazer, tantas diversões, tantos amigos que ela vai para a casa deles e recebe os amigos. É preciso que essa criança tenha um pouco de paz, de sossego na sua própria casa, que ela encontre a motivação por si mesma e não porque ela é entupida de coisas para fazer, de brinquedos, de coisas que a absorvem por completo. É aprender a ser feliz consigo mesmo, com a vida que ela tem, com a casa que ela possui, com os pais. Esse aprendizado é dela. Então, os pais superprotetores deveriam reconhecer que não se pode garantir a felicidade de ninguém. É preciso que a criança aprenda a desenvolver por si só também um pouco da sua felicidade, prazer com a sua casa, com seu quarto, com seus brinquedos, porque em muitos momentos é isso que ela tem. É a sua família, a sua casa, as suas coisas. E é preciso ter prazer com isso. Porque vejam bem, se os pais protegem demais e não deixam a criança lidar com nenhuma frustração, com nenhum momento de tédio, nenhuma tristeza, essa criança não vai desenvolver essa capacidade de resolver os momentos difíceis, as horas mais delicadas. Os pais estão sempre resolvendo os problemas da criança na escola, com os outros garotos, com as outras meninas, com a vizinhança. É preciso deixar que, em certas circunstâncias, a criança aprenda a resolver as suas dificuldades, os seus problemas, os seus desafios. É isso. Muito obrigado. Um abraço. Até mais.